A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Bom, mediante o que temos falado até aqui, resta-nos começarmos com a seguinte pergunta: o que era um profeta em Israel? Quais as suas características e de que forma atuavam ministerialmente? O termo profeta é a tradução do hebraico Navi, plural Neviim, né? Então temos aí o profeta e há outras expressões, como o vidente, né? Nós falamos aí nos outros vídeos. O vidente era aquele que via, tinha visões espirituais, visões sobrenaturais. Há um termo para ver, além do termo comum, que é o verbo roé, né? O verbo roé é ver. Eu estou aqui olhando, estou vendo o monitor, estou vendo o celular, ver. Mas também está o substantivo rosé. Rosé, que vem do verbo razô, que é ver, mas aí já pode ter a conotação de uma visão sobrenatural, uma visão espiritual, ver o futuro, prever, né? Fazer previsão, prognosticar, né? Então, aquele que vê o futuro em Israel, e também ele é um termo que se aplica aos estáticos, né? Aquele profeta que não necessariamente entrava em transe, mas também esse que entrava em transe, mas nós vamos ver essa palavra na Bíblia hebraica, se referindo a homens como Jeremias, Isaías, Ezequiel, que não necessariamente entrava em transe. Há quem diga que Ezequiel, talvez, há teólogos que dizem que ele entrava em transe, que ele caía, ficava como que fora de si. Mas em Jeremias, Isaías e Oséias a gente já não vê isso. Eles são chamados profetas clássicos, né? Temos o profeta Eliseu, como foi falado no vídeo anterior. O profeta Eliseu, ele, pelo menos em certo momento, ele manda que chame músicos. E os músicos tocando, ele era envolvido pelo Espírito do Eterno e proferia o seu oráculo, falava a sua profecia, né? Temos aí no livro dos Reis, capítulo 3, verso 15, né? O bruxo Balaão, o feiticeiro Balaão. Será uma série de vídeos porque nós vamos explorar bem a questão de Balaão, né? Ele era um estático e que entrava em transe, ele caía e ele não adormecia, ele ficava de olhos abertos e proferia oráculos, no caso quando era do Eterno, que está em Números, né? Ele profere as sentenças sobre o futuro de Israel de acordo com o mandato de Deus. Então, nós vamos por parte. Números 24, 3 e 4. A questão sobre quem pode falar em nome do Eterno é um assunto que já tem sido pontuado no Arraial de Israel, né? Em Números 12, 6, ali é falado sobre quem é usado por Deus. Fica assim a designação histórica dada aos mensageiros de Deus. Profetas, exemplos de profetas temos Isaías, Jeremias, né? O vidente, né? E os métodos de comunicar a revelação de Deus. Isso também é importante se falar, já que nós vamos deixar os profetas de fato, para entrarmos no tema
logo nos próximos vídeos sobre Balaão, e nós vamos explorar isso passo a passo. Temos aqui o vidente, os seus métodos. Daniel tinha visões, ele tinha sonhos. Deus falava com ele de madrugada. E teve um certo dia em que ele teve visões durante o dia. Estava ele e seus companheiros à margem de um rio, e ele foi visitado por um ser dos céus, né? Um homem que veio dos céus, e visitou ele, e a presença desse ser era tão tremenda, o poder que emanava do seu ser, da pessoa desse visitante celestial, era tamanho que ele esmagou Daniel. Daniel caiu no chão, ele diz que o seu corpo foi tomado de dores horríveis, e ele não conseguia mexer nada. Então ele fala com o mensageiro: Senhor, o teu servo não pode se levantar, eu estou tomado de dores. Então o ser toca nele, e ele consegue se levantar, e ele se vê aliviado. São experiências de profetas durante a história do povo hebreu, né? Daniel, você pode constatar isso ali no capítulo 7 do livro de Daniel. E eles atuavam através também de símbolos, né? Nós temos aqui o profeta Jeremias no capítulo 18 e no capítulo 19, né? E muita confusão tem sido feita. Eu às vezes sinto que as pessoas me tratam como se eu estivesse falando óbvio, né? Mas não tem óbvio, não há óbvio, né? Eu já ouvi, creio que ainda se ouve músicas falando maravilhosamente: quebra o vaso, Senhor, e faz de novo. A pessoa não entendeu nada do que Jeremias está falando no capítulo 19, né? Que é totalmente diferente do que ele fala no 18. No 18, Jeremias é usado pelo Eterno para ir à casa do oleiro, e Deus manda que ele observe o oleiro preparando o barro cru para formar o vaso, e de repente o barro se deforma. Já em 19, ele leva Jeremias a um outro setor da olaria, aonde os vasos imprestáveis eram quebrados, e o vaso cozido, uma vez quebrado, foi-se, não tem utilidade. E muita confusão tem sido feita em músicas e em pregações sobre isso aí. Tem gente que enfia as mãos pelos pés e se enrola todo com isso aí. É bom atentar. Em Isaías 20, de 1 a 6, eu vou precisar visitar. Eu não lembro o que foi que eu selecionei. Isaías 20, de 1 a 6. Deixa eu ver aqui. Eu já faz tanto tempo que eu estou trabalhando nessa empreitada aqui, né? Que eu prometi para mim mesmo que não vou ficar comentando problemas e lutas, não. Isaías 20, de 1 a 6. No ano em que Tartã, enviado por Sargom, rei da Síria, veio a Asdod e guerreou contra ela e a tomou, nesse mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai e solta o cilício de teus lombos, e descalça os sapatos de teus pés. E ele assim o fez, indo nu e descalço. Então disse o Senhor: assim como meu servo Isaías andou 3 anos nu, descalço, por sinal e prodígio, hein? Sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Síria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nu, descalço e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Então, a gente vê aqui que Deus, ele usa também o simbolismo, né? Através do profeta, ele usa simbolismo, atos, uma espécie de teatro, né?
Ele faz o profeta encenar o que está por vir, né? Ezequiel é outro. Ezequiel é outro profeta que eu acho que ninguém queria ser Ezequiel, né? Eu, por exemplo, sou apaixonado pela minha branquinha aqui, pela minha esposa. Eu sei que pode ser que chegue a hora em que, de repente, ela tenha que ir antes de mim. Mas eu fico aqui preparando o meu coração, né? Porque, bom, a gente que ama, chega um certo momento em que Deus vira para Ezequiel e diz: eis que eu vou tirar a delícia dos teus olhos, se referindo à mulher dele. Bom, se era a delícia dos olhos de Ezequiel, pelo menos para ele era uma mulher muito linda e a quem ele amava muito, né? E quem ama sabe o valor que tem a pessoa amada, não é mesmo? E depois ele vai falar para Ezequiel: tu vai fazer assim com o teu bigode, com a tua barba, tu vai deitar do lado esquerdo, depois tu vai deitar do lado direito, e vão te perguntar o que significa isso, né? Então, são métodos, além dos profetas falarem, além dos profetas revelarem sonhos e profetizarem oráculos verbalmente, tem todas essas situações. O uso de métodos e visões, sendo que o profeta via com os olhos naturais, olhos abertos, e só ele via sem perder os sentidos, entrando em êxtase, né? Tem caso dos estáticos, como eu falei. Exemplo, Daniel, Isaías, Jeremias. Neste caso, o termo hebraico é para ver, né? Aquele que via de olhos abertos, é um verbo comum, roé, né? É o verbo roé, o verbo ver. Eu vejo, tu vês, ele vê, é esse verbo. Visão em êxtase, que aparece na Bíblia hebraica, os verbos ver, né? Que também tem a razó, ret, zain, rei, razó. E o seu substantivo, rosé, né? Visão. Então chegamos a um momento que, dentro das atividades proféticas, como ver, prever futuro, prognosticar, em certos momentos, o profeta é descrito como entrando em transe, fenômeno estático, tal. Encontramos passagens em número maior em Ezequiel e 2 Reis 17:13, os dois tipos de ministérios são mencionados, né? Profetas estáticos. Profeta, navi, né? Hebraico navi. Clarividente, rosé. Em número 24, 3 e 4, Balaão é descrito como o que vê de olhos abertos, né? O que vê de olhos abertos. Hagever Shetum Ha'ain. Hagever Shetum Ha'ain. O que tem a visão de olhos abertos, caindo em êxtase. Agora eu quero ler uma passagem aqui, para nós então entrarmos na reflexão inicial dessa questão do livro de Números. Salmo 24, versículo 1, diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmo
24, verso 1. Verso 1. Pois bem, cabe aqui uma pergunta, né? A quem Deus usava na antiga aliança? Deus usava os seus servos, os profetas, homens santos. Deus usou Moisés, mas Deus só usava os santos, só os seus servos. Afinal de contas, há limites para Deus? Isso é uma pergunta muito importante de se fazer, visto que nós vivemos, eu cheguei a janeiro de 2024, período em que há 500 ou há 1000 anos atrás alguém poderia prever, né, que o povo de Deus, se Jesus ainda não tivesse voltado, retornado, se diria, a igreja vai estar tremenda, com todo o conhecimento da palavra de Deus, com todo o conhecimento a respeito das questões espirituais, né? E ninguém imaginava o que temos hoje à nossa disposição em termos de tecnologia, de comunicação, a ciência, a evolução da ciência. Ninguém jamais imaginou, em um passado mais longínquo, que a profecia de Jesus ao dizer e a ciência se multiplicará, né? Depois fala por se multiplicar a iniquidade. A ciência se multiplicará. Também eu acho que Daniel fala sobre isso. Ninguém imaginava do homem já estar planejando colonizar outros planetas, né? Ninguém imaginava isso, né? Ninguém imaginava isso. Eu me lembro que em 1970, eu morando ainda em Bento Ribeiro, saiu a notícia de um long play, um LP, um vinil, que dizia trazer a narrativa de um ancião, não sei detalhes, porque desde pequenininho que eu nunca mais ouvi falar sobre isso. O nome do LP era A Última Trombeta, a visão do fim dos tempos. E as notícias da Apollo 11, né, da disputa entre Rússia e União Soviética e Estados Unidos para chegar à corrida espacial em meio à corrida armamentista, né? E o homem chega à Lua e saíram músicas e tudo. Na Lua ninguém vai salvar a alma sua. Só os velhinhos sabem disso, né? Pois bem, e nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui. Janeiro de 2024. Janeiro de 2024. Alguém deve estar aí meio com um calo no pé, né? Porque eu citei Bezerra da Silva. Poxa, o cara, em vez de falar da palavra de Deus, dos homens de Deus, ficar citando Roberto Carlos, Vinícius de Moraes, Tom Jobim, e falar de Bezerra da Silva, um cara que falava da bandidagem, né? Isso foi lá atrás. Aí essa semana você recebe a notícia na sua cara de que os pastores, ou pelo menos uma parcela dos pastores, e os cantores gospel, ganham dinheirinho do PT. Olha que coisa interessante, né? Quer dizer que é tudo do diabo, é tudo de Satanás, mas na hora do cascalho, serve. Vem.
Pode me criticar, tudo bem. Eu estou vivendo minha vida com consciência, eu penso sobre o que eu vou falar, não falo nada de improviso aqui não, irmãos. Tento, pelo menos, não falar nada de improviso. Então, nós estamos vivendo um tempo em que, ao contrário do que poderíamos supor há 1000 anos atrás, nós vivemos tal como na Era das Trevas, ou quem sabe, até há quem diga que é pior, uma completa ignorância das Escrituras, da Palavra de Deus, das coisas de Deus. A divulgação ou a vulgarização tende a nos lançar no lago da banalização. Duvido alguém achar uma pessoa aqui nas ruas das metrópoles do Brasil ou do Ocidente, que se você perguntar o que é inferno, ele não sabe dizer o que é inferno. Você já ouviu falar de Jesus? Ele vai dizer, Jesus? Não. Impossível. Céu, salvação, o Evangelho, a história de Jesus, como eles chamam, né? Yeshua. Você já ouviu a história de Jesus? Sim, um judeu que fez o bem, né? Ele fez o bem e mataram ele. Mas quando você vai explorar essas questões a fundo, ninguém sabe nada sobre doutrina bíblica. Eu sei que alguém deve me achar snob, deve me achar presunçoso, mas olha, eu fui no centro ontem, eu fui ao centro da cidade ontem. Eu tinha que resolver algumas questões, não estava podendo, a minha capacidade para ficar sentado está muito limitada, eu estou com dores na bacia desde antes do Natal, estou sentindo muitas dores. Mas eu tive que ir ao centro do Rio ontem e peguei trem, que eu só vou para lá de trem, que eu não sou doido de pegar ônibus, né? Com essa coluna do jeito que tá, pegar um ônibus, encarar esses garrafamentos da Avenida Brasil. Eu passei por isso durante 10 anos para ir pro fundão, não faço isso mais não. Não faço mais não. Aí eu precisava tomar 2 Novalgina, 2 comprimidos de Novalgina e comprei uma garrafa d'água aí. Comprei 2 garrafinhas d'água. Perguntei ao camelô quanto era, ele falou R$6, eu dei R$10 a ele me devolveu 4, aí de repente falou assim, opa, peraí, me dá essa notinha de 2 aí, por favor. Aí eu notei que tinha algumas coisas rabiscadas de caneta azul. Rapaz, essa notinha é muito importante para mim, porque me disseram, eu recebi uma palavra de Deus aí, e está escrito aí nessa notinha aí, essa notinha já está uns 3 meses comigo, eu não posso passar ela não, tem que ficar comigo. Eu falei, ué, alguém te entregou uma palavra da parte de Deus e está escrito numa nota de 2 que fica na tua mão zanzando para lá e para cá? Aí eu falei para ele, está escrito, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ele, não, mas eu tenho maior cuidado para não perder ela, é que eu misturo aqui, que às vezes eu preciso dar um troco, mas eu sempre troco de novo, pego ela. Aí eu comecei a conversar com as pessoas que estavam ao meu lado, e é isso que eu estou acabando de dizer. Conhece expressões? Conhece. Pode até ser que tenha um vago conceito, uma vaga noção do conceito. Mas está cheio de gente aí falando, está cheio de gente aí cantando. Eu não vou nem entrar no mérito de música, para mim isso não interessa mais. Para mim, música eu escolho a dedo na harpa cristã, no cantor batista, quando eu faço nossos cultos domésticos aqui em casa. Então nós vivemos um tempo em que se faz muita propaganda religiosa, mas a pregação do reino quase não existe. É raro. É raro. Mas eu lançaria essa pergunta se eu estivesse diante de um grupo de pessoas. Deus tinha limite para usar
ele usaria só pessoas santas, pessoas consagradas, pessoas boa, aceitável aos seus olhos? Deus usaria um feiticeiro? Essa é uma das respostas que eu pretendo dar no estudo do livro de Números, no caso Balaão. E nós vamos procurar explorar isso com calma, né? Com bastante calma, para que possamos estar esclarecendo, sempre nos pautando na palavra de Deus. Se alguém julgar o meu entendimento, aí o conselho que eu dou é: leia as Escrituras e ore. Agora, veja bem, eu estou falando com você das Escrituras, não estou falando com você de passagens bíblicas. E nem estou falando de livrinho, nem de revistinha, não. Tá? Então, assim, eu encerro aqui nesse ponto, né? Deixa eu virar meu caderno aqui, onde eu fiz algumas anotações, né? Onde fica a pergunta: quem podia ser instrumento na mão de Deus? Quem podia ser instrumento na mão de Deus? Né? Nós vamos ver a resposta que o Eterno nos dá na sua palavra. Shalom.